E sozinha, sem o ninho, a águia deve voar em direção ao sol. Khalil Gibran. Aqui chegamos para falar sobre Júpiter em Leão, gente. E estava aqui refletindo ontem até com a minha amiga, a Maga Mari, que é astróloga também, maravilhosa. Sigam ela no Instagram. Mas a gente estava falando, né, sobre essa chegada, então, de Júpiter em Leão. Todos nós vivenciamos Júpiter em Câncer, né, nesse último ano. Foi um ano de muitas questões emocionais, familiares, uma busca por pertencimento, por nutrição, né? Até para a gente ter força agora para ir em direção ao sol. Gente, é muito interessante isso, né? Que a gente vai precisar dessa sustentação para conseguir agora olhar para o sol, né? Para conseguir agora e não que seja um movimento que está pronto, eu me sinto segura e eu vou fazer isso, porque o sol, né? Ele nos convoca a uma aventura, né? Ele nos convoca a conquistar. O sol, ele não é algo que está posto, que a gente já tem, entende? O sol, ele é uma conquista criativa da gente mesmo, né? Então, eu fico pensando, né, e refletindo assim sobre esse trânsito de Júpiter em Leão, que ele vai mexer muito com o nosso coração, com a nossa capacidade de conquistar mais vida através, né, desse batimento que anseia, né, o calor da existência, né, que deseja comungar com a vida, né, criar com a vida. Confesso que é um trânsito que me entusiasma muito, porque ele traz é como se fosse um folguedo mesmo, uma esperança para os nossos corações. Para os corações peraí, deixa eu só fechar aqui. Para os corações que não estão apáticos, tá? Por isso que é uma temporada que a gente pode perceber as pessoas que estão num processo de apatia, né? Né, e envolvidas, né? E elas não estão muitas vezes porque elas querem, né? Mas essas pessoas é como se assim elas precisam ser resgatadas pelo coração, né? A vontade de viver. E isso muitas vezes, né, tem uma relação com as tristezas que as pessoas guardam nos corações, com os acorrentamentos. E assim, gente, a temática de Júpiter em Leão, ela é muito profunda, tá? Ela não é só agora a gente, assim, dizer, nossa, vamos criar uma vida, vamos acreditar numa vida maravilhosa. Se eu estou aprisionada ainda no meu coração, se o sistema aprisiona pessoas no coração, no sentido de que alguém não foi visto, alguém não foi, e como é que eu vou dizer assim, foi excluído, né? Eu acho que essa temática vem ainda mais forte, mas eu falo isso muito nas leituras, né? Como é que a gente dá um lugar para alguém que foi excluído? É a gente dando a nós mesmos a possibilidade de ter o nosso lugar, de conquistar o nosso lugar, né? Não se auto-excluindo, porque muitas vezes a gente se exclui também por né? Porque às vezes consente com aquela dor do sistema, né? Aquela pessoa foi excluída, enfim, isso aqui é uma temática sistêmica. Mas como é que se houve a indisponibilidade para amar um coração de alguém do sistema,
Se há essa indisponibilidade, eu estarei disponível para mim. Eu me darei o sol. Eu irei em direção à vida. Eu serei o rompimento dessa dor. Eu estarei de acordo com a vida. A minha vida tem uma dignidade, tem uma importância. Ai, gente, chega a me emocionar. Então, essa temporada de Júpiter e Leão é um chamado para o coração das pessoas, tá? É um chamado para a gente não se esconder da vida, né? E muitas vezes eu até ontem estava rindo, tava rindo assim com a minha amiga que às vezes, né, ser a gente mesmo não é um processo, pelo contrário, às vezes é extremamente desconfortável, né? A gente lidar com a nossa verdade, né? A gente entender, olha, isso aqui faz sentido, porque é o sentido do coração que é questionado agora. Então, se isso para o seu coração não faz sentido, né? Esse é um movimento de não vida. E eu com a minha estrela torta, que não é nada fácil, tipo assim, digamos assim, aceitar que essa é a minha natureza mais autêntica, né? Aceitar que é um caminho, enfim, mas essa sou eu. E é assim que eu me coloco no sol, é assim que eu vou em direção à vida, é assim, desse jeito torto que eu encontro até forças para estar aqui, né? Essa é a minha força. Então, o meu convite assim para vocês, para Júpiter em Leão, façam coisas que abasteçam o coração de vocês. Façam o que for necessário para não deixar o coração de vocês entristecido, tá? E eu depois, como eu falei, eu vou dar sugestões. Eu quero trazer outros materiais aqui para vocês para trabalhar esse Júpiter em Leão, né? A estrela torta, ela agora nessa próxima, já está vindo, né? Esse lançamento que vai vir, e gente, não é uma coisa assim puramente comercial. Tudo aqui é feito com a magia das estrelas. E é justamente para acordar essas cores dentro de nós, essa alegria, né? É esse assumir quem a gente é, sabe? A alegria de ser quem a gente é. Porque eu não vou ser fiel às tristezas. Eu serei fiel à conquista da minha alegria, de uma vida em que eu vejo as cores dela. Eu já por muito tempo fui muito fiel às tristezas. E às vezes preciso chorar num canto e sentir, mas eu não estou mais na espera de ser vista. Eu me dou esse lugar em que eu posso ser essa estrela que eu sou, que eu vim ser, assumidamente. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Trabalhem os seus corações, trabalhem a sua criança interior, a possibilidade dela acreditar, porque o sol ele está muito relacionado à capacidade de a gente olhar para o futuro, tá? Júpiter em Leão vai trabalhar essa capacidade de confiança, de conquistar a vida, né? Então ele está muito ligado ao futuro. E se uma criança ela tem um movimento, seja a nossa criança, né, em que ela perdeu essa capacidade por algum desastros das estrelas, né, que ela então se sentiu desencontrada das estrelas, desamparada, ela um pouco perde essa capacidade de olhar e de ter cor nos olhos, tá? Cor na visão. E a gente precisa recuperar, a gente precisa dar essas cores de volta para essa criança. A gente precisa dar um lugar para ela ser feliz, tá?
Então, essa é a minha reflexão sobre Júpiter em Leão. Vou trazer outras, mas quem estiver aqui e ouvir esse áudio, bota um arco-íris, bota um coração aí bem colorido, para dizer sim para vocês, para dizer sim para a alegria, para ser fiel à conquista de uma vida em que a gente é criativo e não mais vive nas espirais neuróticas que repetem a mesma dor. A gente tem que ter essa ousadia de se libertar desses códigos neuróticos para todo o nosso sistema poder fazer uma festa dentro da gente, tá? A gente precisa dar essa festa para as pessoas do nosso sistema, né? Até tem um poema que eu escrevi assim: eu quero ser uma festa de 3 dias. 3 dias é o Kerb, né? Que tem aqui no Rio Grande do Sul, tal. Eu quero ser essa festa de 3 dias para os meus ancestrais. Eu quero dizer para eles e que por eles também eu escolhi uma vida que me custa muita criatividade, que me custa muita astúcia, que me custa um caminho nada convencional, mas eu me sinto viva. Eu me sinto extremamente viva. E eu quero que a gente possa, então, sabe, ser essa festa, que a minha vida seja uma homenagem a quem já muito ficou triste. Eu quero que as gargalhadas invadam a minha constelação, que elas entrem, que as cores penetrem no coração de cada ancestral meu. Porque a partir de agora, eu decido ser feliz por eles, por mim e por todos que virão. Meu Deus, então é isso. Beijo, beijo pra vocês. Deixa aí o arco-íris, o coração e tudo mais. Beijo, beijo.